Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Cristiane Silva. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre segurança pública, que está previsto lá no artigo 144 da Constituição Federal. Inicialmente, antes que a gente comece de fato a estudar sobre os órgãos de segurança pública, convém que nós entendamos o que é o SUSP, do que se trata o SUSP, qual a função do SUSP, tá? O SUSP ele é o Sistema Único de Segurança Pública. Ele foi instituído pela Lei 13.675 de 2018, tá? Esse sistema, ele cria uma arquitetura uniforme para a segurança pública em âmbito nacional, a partir de ações de compartilhamento de dados, operações integradas e colaborações nas estruturas de segurança pública, federal, estadual e municipal, tá? O objetivo desse sistema é fazer com que todos os órgãos de segurança pública atuem seguindo um padrão e trabalhem de forma integrada, tá? É como se a segurança pública fosse o todo e cada órgão da segurança pública exercesse um pedaço, exercesse uma parte. Que de fato é assim, a segurança pública é o todo, cada órgão da segurança pública exerce uma parte, tá? É como se fosse uma parte integrante da segurança pública. E todos esses órgãos atuando de forma conjunta, atuando de forma integrada, formam a segurança pública, ok? O sistema único, tá? Isso aqui segundo o entendimento, e volto lá, pronunciamento dos ministros do STF, o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, ele promove a centralização do planejamento estratégico e a flexibilidade das atribuições dos órgãos responsáveis pela segurança pública, retirando, portanto, a taxatividade do caput do artigo 144 da Constituição. O que isso quer dizer? Até certo momento, o artigo 144 da Constituição, ele era considerado um rol taxativo, ou seja, só seria considerado como órgão de segurança pública aqueles órgãos que estavam previstos no caput do artigo 144 da Constituição. E nenhum outro órgão poderia ser considerado como órgão de segurança pública. A partir desta lei que instituiu o Sistema Único de Segurança, esse artigo, que antes tinha um caráter taxativo, passou a ter caráter exemplificativo, ou seja, um órgão que não esteja previsto lá no caput do artigo 144 da Constituição também pode ser considerado como órgão de segurança pública, tá? Então, o próprio STF trouxe lá, né, que ele promove uma centralização do planejamento estratégico e flexibilização das atribuições dos órgãos responsáveis, retirando a taxatividade, ou seja, o rol do artigo 144 deixa de ser taxativo e passa a ser exemplificativo, podendo outros órgãos que não estão previstos lá também ser considerado como órgão de segurança pública, como foi o caso das guardas municipais, que passaram a ser consideradas, depois do voto do STF, passaram a ser consideradas como órgãos de segurança pública, tá? A partir de agosto de 2023, através da ADPF. No âmbito da segurança pública, tá, e da competência do poder público estadual, verifica-se a existência de 2 níveis funcionais policiais bipartidos. E aqui a gente vai ver que nós temos 2 tipos de polícia. Nós temos a polícia administrativa
ou também considerada como polícia ostensiva, tá? Que é aquela que realiza a prevenção e repressão imediata, atuando individual ou coletivamente. A polícia administrativa ou ostensiva é aquela que vai atuar diretamente, seja para evitar o crime ou no momento da ocorrência do crime. Então, quem são, quais os órgãos que integram aqui, que são considerados como polícia administrativa ou ostensiva? A PM, por exemplo, a Polícia Militar é uma polícia ostensiva, é uma polícia administrativa, que tem a função justamente de evitar a ocorrência dos crimes ou atuar diretamente, né, de forma imediata na ação, na cena do crime. Já a Polícia Judiciária, ela é a polícia investigativa, é aquela que tem a função de investigar. Então, ela vai ter uma atuação imediata, não vai ser de imediato. Quem atua imediatamente é a polícia administrativa ou ostensiva, tá? Pode vir com essas duas nomenclaturas. Já a polícia judiciária é aquela polícia investigativa, ela vai investigar após a ocorrência do crime, atuando de forma imediata, tá? Após a ocorrência do crime. E aí ela apura as infrações pessoais e auxilia o Poder Judiciário, realizando a repressão imediata, atuando individualmente. Um exemplo de polícia judiciária, a Polícia Civil, tá? A Polícia Civil, ela é uma polícia investigativa e ela vai fazer a apuração das infrações depois de já ter recebido ali aquele inquérito, recebido a notícia do crime, porque quem atuou imediatamente ali, quem atuou diretamente tentando reprimir ou já no momento do crime foi a PM, tá? Como é um caso de um roubo. A princípio, quem atua é a PM, que vai ali tentar fazer a abordagem, que vai fazer perseguição. Pode ser que a Polícia Civil também interfira nisso, mas essa função de polícia ostensiva é da PM, ok? E a Polícia Judiciária, no caso a Polícia Civil, ela vai atuar depois para apurar os detalhes do crime, para que possa encaminhar para o Ministério Público dar andamento no processo. Esse modelo de sistema de segurança pública adotado no Brasil, né, ele obedece à lógica das funções bipartidas, ou seja, cada órgão exerce uma função, né, que cada polícia ela cumpre parte das funções previstas para um ciclo. Tá? Um ciclo completo e cada uma das polícias, ou seja, cada um dos órgãos de segurança pública, ela exerce parte desse ciclo para que quando todos atuarem, forme o todo. E aí a gente tem a divisão entre a polícia administrativa ou ostensiva, a gente tem a polícia investigativa, né? E a gente tem a polícia técnica. A polícia técnica aí exercida pelos peritos e afins. Agora a gente vai falar diretamente do artigo 144 da Constituição, tá? Que diz o seguinte: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E aqui está estabelecido os órgãos que são considerados órgãos de segurança pública. Lembrando que não só esses, tá? Até certo momento, sim, só esses eram considerados órgãos de segurança pública, mas hoje, atualmente, não pode ser só esses, porque é considerado um rol
exemplificativo. E aqui a gente tem, né, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, os policiais civis, os polícias militares e corpos de bombeiros e os policiais penais federais, estaduais e distritais. Vejam, eu até coloquei aqui em cores diferentes para que vocês entendam mais facilmente, tá? A Polícia Federal e a Polícia Civil são polícias judiciárias, investigativas. E eu já falei agora há pouco a função da Polícia Judiciária ou investigativa, tá? Ela vai atuar de forma mediata, ou seja, não vai atuar ali diretamente na repressão. Ela vai atuar apurando os fatos, apurando coisas sobre a ocorrência criminosa, ok? Já a PRF e a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal, elas são polícias ostensivas, tá? Elas fazem o patrulhamento de rodovias e ferrovias federais. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, elas são forças auxiliares do Exército e são polícias administrativas ou ostensivas. Elas atuam de forma imediata, atuam na repressão do crime. Já aqui, ó, vejam só, para que vocês entendam as esferas a que cada órgão está subordinado, ok? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal são de âmbito federal, então estão subordinadas ao governo federal, tá? Já a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e policiais penais estaduais e distritais estão subordinados ao governador do estado, porque são de esfera estadual, tá? As polícias penais federais também não estão subordinadas ao governador do estado, estão subordinadas ao governo federal, ok? Então, cada órgão está subordinado a um ente de esfera diferente, ok? Aqueles que são de esfera federal estão subordinados ao governo federal, tá? Ao Ministério da Segurança Pública. Já os de esfera estadual estão subordinados ao governador do estado e ao secretário de Segurança Pública estadual. Já os de esfera municipal, que no caso agora as guardas municipais, ela está subordinada ao poder executivo do próprio município. Um exemplo do que a gente falou agora há pouco sobre a mudança de entendimento sobre o artigo 144 da Constituição, em que antes ele era considerado como um rol taxativo e agora é considerado como um rol exemplificativo, é justamente a ADPF 995 de agosto de 2023, em que o STF passou a considerar as guardas municipais como órgãos de segurança pública, mesmo estando fora do caput do artigo 144 da Constituição. A gente vai ver mais adiante que as guardas municipais tinham previsão de serem estabelecidas lá no artigo 144, parágrafo 8º. Entretanto, não havia sido instituída ainda e as guardas municipais não integram o rol do caput, ou seja, não era reconhecida como órgão de segurança pública. Mas a partir da ADPF 995, esse é o entendimento atual, tá? E esse aqui é parte do voto
do STF, em que diz que o deslocamento topográfico da disciplina dos guardas municipais, ou seja, essa parte que eu justamente falei, que tinha previsão para estabelecimento de guardas municipais como órgãos de segurança pública, lá no parágrafo 8º do artigo 144, ok? Então, o STF diz, o fato de as guardas municipais não estarem previstas no caput do artigo não implica a sua desconfiguração como agentes de segurança pública, de modo que prevalece o argumento acerca de sua simples ausência em pretenso rol taxativo. Então, a partir de então, o entendimento é de que o rol não é mais taxativo e que as guardas municipais, que antes não eram instituídas, não eram reconhecidas, na verdade, como órgãos de segurança pública, porque não estava no caput, mas sim estava lá no parágrafo 8º, agora é reconhecida como órgão de segurança pública. Então, fiquem atentos a isso, tá? Isso é uma atualização legislativa, é um entendimento, né? Na verdade, o que houve aí foi uma mudança de interpretação, foi uma mutação constitucional em que o STF muda a interpretação do texto constitucional sem mudar o texto constitucional. Então, fiquem atentos a isso, ao fato de o artigo 144 ter deixado de ser um rol taxativo e ter passado a ser um rol exemplificativo. E aí vocês associem e lembrem, tá? As guardas municipais não está prevista no caput do artigo 144, mas é reconhecida como órgão de segurança pública. Isso só reafirma o fato de que o rol é exemplificativo, ok? Como é um entendimento jurisprudencial recente, tem forte chance de cair nas provas. Então, se atentem a essa questão. Rol meramente exemplificativo e sim, as guardas municipais passaram a ser consideradas como órgãos de segurança pública, ok? E aí lá no parágrafo 1º do artigo 144, ele traz as funções e as especificidades da Polícia Federal, tá? E diz que a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União. Prestem atenção na questão, tá? Quando o órgão de segurança pública for da esfera federal, ele será organizado e mantido pelo governo federal, ou seja, pela União. Quando um órgão for estadual, ele será organizado e mantido pelo respectivo estado e será subordinado ao governador do estado. Quando um órgão de segurança pública for municipal, como é o caso das guardas municipais, ele será organizado e mantido pelo município, ok? Então, prestem atenção a qual esfera determinado órgão pertence, porque esse órgão será subordinado ao chefe do executivo daquele ente federativo ao qual ele se refere. O ente federativo aqui, minha gente, é a União, né, se for federal, é o estado, se for estadual, e é o município, se for municipal. Então, se o órgão for federal, como é o caso da Polícia Federal, ele será submetido ao ente federativo União. Ok? Então aqui, a Polícia Federal, ela é instituída como um órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Ela se destina a apurar as infrações penais contra a ordem política e social,
ou em detrimento de bens, serviços e interesses, mais uma vez, da União, tá? Se é federal, sempre vai se referir à União. Além de cuidar de bens da União, será submetido, subordinado à União. Então, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Prestem atenção aqui, ó. Bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, ok? Sempre será empresa pública. Por quê? Porque o capital é integralmente público, ok? Se aqui as autarquias também têm capital integralmente público, mas se aqui, no caso das empresas públicas, tivessem citado, por exemplo, sociedade de economia mista, não é de competência da Polícia Federal, porque sociedade de economia mista tem capital híbrido, né? Parte do capital é público e a outra parte é privado. Então, não seria competência da Polícia Federal. Então, se atentem, tá? Sempre será bens da União. A União, as entidades autárquicas que têm capital integralmente público e as empresas públicas que também têm capital integralmente público, ok? Também a Polícia Federal se destina a prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Quando diz aqui, ó, respectivos órgãos públicos, outros órgãos públicos, nas respectivas áreas de competência. Aqui, quem combate o tráfico ilícito de entorpecentes dentro dos estados? A Polícia Civil, que é de competência, que é submetido ao governador do estado, ou seja, a Polícia Civil é de esfera estadual, mas ela também atua aí combatendo o tráfico ilícito de entorpecentes. Então, a Constituição traz aqui a atribuição de prevenir o tráfico ilícito de entorpecentes para a Polícia Federal, mas ela também dá essa atribuição, tá, a outros órgãos que também podem atuar na sua área de competência. Terceiro, exercer as funções de polícia marítima, aeronáutica e de fronteiras. E quarto, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, tá? Exclusividade. Se trata da União, apenas a Polícia Federal pode exercer a função. Então, aqui as atribuições de forma esquematizada para que fique mais fácil o entendimento de vocês, ok? As atribuições são as mesmas que a gente já viu nos incisos anteriores, entretanto, agora aqui de forma mais explicada e com algumas observações, tá? Então, aqui, atribuição: apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Lembrem-se, não podem ser sociedades de economia mista, só pode autarquias ou empresas públicas por terem capital integralmente público, ok? Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecente, entretanto, né, aqui ficam também garantidas ainda a ação fazendária ou de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência.
exercer a função de polícia marítima, aeronáutica e de fronteiras e exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. As observações, atentem-se, tá? Fica de fora da atuação da Polícia Federal os crimes contra bens, serviços e interesses de sociedades de economia mista, como eu falei, pelo simples fato de que sociedade de economia mista tem capital privado, tá? Tem capital, não tem só capital privado, mas o capital da sociedade de economia mista é composto por capital público e capital privado. Então, por essa razão, a Polícia Federal não pode atuar. O Ministério Público também pode investigar, tá? A teoria aí dos poderes implícitos é aquela teoria também que alguns de vocês já devem conhecer, de que quem pode o mais, pode o menos. Então, se o Ministério Público pode oferecer a denúncia e dar início a um processo, ele também poderia investigar. E aí a gente tem lá no direito penal e processo penal o chamado PIC, né? Que é o Procedimento Investigatório Criminal, que é justamente instituído pelo Ministério Público, na pessoa do promotor de justiça. E é válida a lei de ORCRIM, né? A lei de organizações criminosas, na parte em que permite ao delegado de polícia celebrar o acordo de colaboração premiada. Ok? O parágrafo 2º traz que a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, também é um órgão permanente, organizado e mantido pela União, tá, minha gente? Se é Rodoviária Federal, lógico que é organizado e mantido pela União. E estruturado em carreira, ela se destina ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. A Polícia Ferroviária Federal segue a mesma linha. Também é um órgão permanente, também é organizado e mantido pela União e também é estruturado em carreira, tá? O que muda é a função. A Polícia Ferroviária Federal cabe o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. E o parágrafo 4º agora trata das polícias civis, né, que são dirigidas por delegados de polícia de carreira. Incumbe, ressalvada a competência da União, que a gente viu que é competência exclusiva da Polícia Federal, investigar ações de competência da União. Então, aqui, o parágrafo 4º, ele traz essa ressalva expressamente, tá? Que as polícias civis é dirigida por delegado e incumbe as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, ressalvada a competência da União, porque a de competência da União são da Polícia Federal, e exceto também as militares, porque as militares serão investigadas pela Justiça Militar. Parágrafo 5º traz que as polícias militares cabem à polícia ostensiva, tá? Ou a polícia ostensiva ou administrativa. E também cabe a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Então, lembrem-se aqui a questão de diferenciar a função de cada polícia e o âmbito de atuação de cada polícia, ok? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Federal e Polícia Penal Federal são submetidos à União, são de competências da União, tá? São submetidos ao governo do Estado. Já a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros e policiais penais estaduais e distritais são submetidos ao governador do Estado e ao secretário de Segurança Pública estadual e atuam dentro do Estado. E aí entendam a diferença também das funções, tá? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e Polícia Militar são polícias
ostensivas. Elas vão atuar de forma imediata na repressão do crime. Já a Polícia Civil e Polícia Federal são polícias investigativas. Elas vão atuar de forma imediata, ou seja, depois da ocorrência, apurando as infrações. Aqui, ó, agora um caso que já teve diversos nomes, tá? Já foram considerados aí como agentes penitenciários e alguns outros nomes, e agora são considerados policiais, que são os policiais penais, né? Eles estão vinculados ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencerem. Ou seja, se o policial penal é federal, ele vai estar vinculado ao órgão administrador do sistema penal federal. Se ele for um policial penal estadual, vai estar vinculado ao órgão administrador do sistema penal estadual, ok? E cabe a eles exercerem a segurança pública dos estabelecimentos penais. Então, uma coisa muito importante para que vocês saibam, o que eu devo levar dessa aula? Deve saber a diferença entre o âmbito de atuação de cada órgão, ou seja, qual órgão atua em âmbito federal, qual órgão atua em âmbito estadual e qual órgão atua em âmbito municipal. Porque quando você sabe o âmbito de atuação, você sabe a quem aquele órgão está submetido, ok? E deve saber a função de cada um. O que ele exerce? Ele exerce uma função ostensiva ou uma função investigativa. Então, se tem algo importantíssimo que vocês devem levar dessa aula, é isso: o âmbito de atuação e a função de cada órgão. O parágrafo 6º, ele traz que as polícias militares e os corpos de bombeiros, que são as forças auxiliares e reserva do Exército, se subordinam juntamente, aqui só está repetindo o que eu já adiantei para vocês, juntamente com os policiais civis, as polícias penais e estaduais e distritais, se subordinam aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios ao qual pertencem, tá? Então, um policial civil de Pernambuco, ele vai estar submetido ao governador de Pernambuco. Um policial penal lá do Distrito Federal, ele vai estar submetido ao governador do Distrito Federal, ok? Que tenha ficado claro, tá, pessoal? O parágrafo 7º, ele traz que a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Isso aqui é uma norma de eficácia contida, ok? Ele está prevendo, isso vocês veem lá quando estudam constitucional. A Constituição está trazendo, mas ela não está regulamentando. Ela está trazendo a previsão de que alguma outra lei irá criar isso, ok? Enquanto não cria, fica aqui, mas os órgãos continuam funcionando. Essa previsão é o que a gente vê, por exemplo, nos estados. Cada estado tem o seu estatuto. Ok? Tem o Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco, tem o Estatuto dos Policiais Penais da Paraíba. Essa lei, tá, específica, ela está prevista aqui no parágrafo 7º, ok? A lei, ela vai disciplinar a organização e o funcionamento dos órgãos pela segurança pública. Então, é uma previsão de que cada órgão da segurança pública vai ter o seu estatuto, o seu regulamento próprio. Agora, os praças, né? Na verdade, os guardas municipais, desculpem, também terão esse estatuto aí que irá organizar e regulamentar
Mas isso será criado por quem? Pelos municípios, porque são a esfera de atuação das guardas municipais, entenderam? Então, essa lei de organização e funcionamento desses órgãos também será criado pelo órgão ao qual aquele órgão está submetido. Então, por isso a importância de que vocês saibam a qual esfera esse órgão de segurança pública pertence e a quem está submetido. Porque com isso vocês também vão saber quem é competente para criar essas leis, esses regulamentos que irão instituir, né, disciplinar a organização e o funcionamento. O parágrafo 8º, que eu já tinha citado anteriormente, é o que traz referência às guardas municipais, tá? Diz que os municípios poderão constituir as guardas municipais, destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme a lei dispuser. Mais uma norma de eficácia contida, que a Constituição traz a previsão, mas ela não diz como deverá ser. Ela diz, o município vai criar, tá? Conforme a lei dispuser. Que lei? A lei que será criada pelo município para regulamentar a disciplina, a organização e o funcionamento dos guardas municipais, ok? E o parágrafo 9º traz que a remuneração dos servidores policiais, integrantes dos órgãos relacionados neste artigo, ou seja, no artigo 144, será fixado na forma do parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição. E aí, o parágrafo 39, ele traz isso aqui. Vocês não precisam focar em todo o artigo, precisam focar basicamente a partir daqui, Serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Ou seja, os policiais, as pessoas que atuam nos órgãos de segurança pública receberão através de subsídio e não receberão nada a mais, nenhum tipo de gratificação. Entretanto, podem receber hora extra, tá? Entende-se, o próprio STF entende que os policiais podem receber hora extra. E também tem outra coisa que acontece bastante na Polícia Civil, que é o chamado trabalho voluntário, que de voluntário não tem nada. É voluntário porque o policial não teria a obrigação de trabalhar, mas caso ele trabalhe, ele receberá, tá? Que é como se fosse plantões prestados pelos policiais civis e eles recebem por esses plantões, mas ele não estaria obrigado a ir, ok? O parágrafo 10º, ele traz que a segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas ruas públicas, nas vias públicas, né? Ele compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. E também compete no âmbito dos estados, Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Aqui trata dos órgãos de segurança viária. E a gente vê aí o DETRAN, por exemplo, né, que é de âmbito estadual. E aí a gente tem de âmbito federal, mas o que esse parágrafo traz é exatamente isso, a função desses órgãos de segurança viária, que é a educação das pessoas, quanto a questão do trânsito, a engenharia e fiscalização do trânsito e outras atividades, e diz que compete
no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Aí devem ser estruturados na forma da lei. Ou seja, os próprios estados deverão, mais uma vez, legislar sobre como deverá ser dentro do seu território. Ok? Em Pernambuco, por exemplo, tem o DETRAN-PE, o DETRAN de Pernambuco. E aí, o DETRAN estabelece como será, por exemplo, a realização das provas para emissão de CNH. Então, isso, dentro dos municípios, por exemplo, a gente tem os guardas de trânsito, tem essas instituições, tá, que atuam aí na segurança viária e que são instituídos pelo próprio ente federativo. Quando eu falo ente federativo, eu me refiro ao estado, ao município ou à União, né? Então, compete ao próprio ente federativo daquele território instituir, criar e estabelecer as normas que devem ser cumpridas por esses entes de fiscalização, ok? Da segurança viária. Aqui, a gente viu anteriormente que, lá no parágrafo 7º do artigo 144, o legislador deu poder aos outros entes federativos, ou seja, aos estados e aos municípios, de criarem as suas próprias leis, seus próprios regulamentos, os seus estatutos, tá? Para estabelecer como deve ser o funcionamento desses órgãos de segurança pública dentro do seu território. Mas existem alguns limites que devem ser seguidos, que devem ser respeitados. E a Constituição estadual, por exemplo, ela não pode dar foro especial a delegado de polícia, ela não pode conferir status de carreira jurídica com independência funcional, não pode equiparar delegado-chefe a secretário de Estado e também não pode vincular vencimentos de policiais a percentual do subsídio de juízes ou promotores. A gente já viu como é que funciona a questão do subsídio dos policiais, né? Subsídio ali sem acréscimo de nenhum abono ou remuneração, entretanto, eles podem receber hora extra ou receber por esses serviços voluntários. É isso, pessoal. Estudem bastante, leiam o artigo 144, entendam principalmente a função de cada órgão de segurança pública, entendam, tá? A qual órgão, a qual ente federativo este órgão de segurança pública está subordinado, se está subordinado ao governo federal, se está subordinado ao governo estadual, porque vocês entendendo isso é o que vocês precisam para responder a prova, ok? Então, entendam a função e o âmbito de atuação para que vocês saibam a quem está subordinado. Estudem bastante, respondam bastante questões. Tchau!